Salve, salve, devoto! No oferecimento da Carvisa, a maior e melhor proteção veicular do Brasil é aqui, meu amigo, a adesão é zero. E aqui você só tem vantagem, sabe por quê? Eu vou proteger você contra furto, roubo, acidentes, colisão contra terceiros, perda total e também incêndio. Além disso, tem proteção para vidro, chaveiro, rastreamento, carro, reserva, auxílio, combustível. Tudo isso à sua disposição, meu amigo. Não joga fora essa oportunidade. Pensou em proteção veicular? Pensou na Carvisa. A Go Life Saúde simplesmente é a melhor assistência de saúde do mercado, porque aqui eu tenho R$ 1.200 de reembolso e medicamento, eu tenho consultas online ilimitadas, saia da fila do SUS, meu amigo, não fique mais esperando 6 meses para se consultar. Auxílio Exame, Auxílio Consulta, é o famoso COP participativo. Plano individual e plano para a família toda. O link tá na descrição. Corre para cá, corre para Go Life. A desembola dinheiro para você de verdade. Afinal de contas, precisou pegar uma grana emprestada? Corre aqui para Desembola. Primeiro eu parcelo de 12 a 18 vezes para você. Segundo, você pode pegar o empréstimo em qualquer lugar do Brasil via online. Terceiro, você só precisa do cartão de crédito com limite. Tem limite liberado? Tem dinheiro na Desembola. Muito mais barato que banco e financeira. Aqui você pode confiar. Rapaz, a Limpa Nome S.A. tira seu nome do SPC, do Serasa, do Boa Vista e devolve o bom crédito que você tanto merece por apenas R$ 599. É isso mesmo, rap, mas eu sujei o meu nome. Eu fiz a dívida, mesmo assim você vai limpar meu nome? Yes! Mesmo assim eu vou tirar o seu nome do SPC e Serasa Boa Vista. O link está na descrição, não joga fora essa oportunidade e corra pra cá. Meu amigo, aqui na Eletromi, nós vamos entregar o seu mais novo celular, sabe por quê? Porque eu vou te vender um dos melhores celulares com o melhor custo-benefício do mercado, que é o Xiaomi 14 Pro, que roda qualquer jogo no Ultra, câmera absurda com lente Leica, melhor que a do iPhone, tela AMOLED de 114 GHz, é lisinha demais, carregamento ultra rápido de 120 watts. Entregamos para todo o Brasil e temos para pronta entrega, parcelamos de 10 vezes. Aqui, meu amigo, você tem qualidade de verdade na Eletromi BH. Fala que veio do canal Alvinegro, hein? Gente, não joga fora essa oportunidade, não. Bora fazer seu transplante capilar no Instituto Céspedes. Calvície tem solução, sua solução é transplante capilar. Eu que era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo e rap careca show, não tem mais nada disso. O meu cabelinho, ó, tá na régua e eu garanto a qualidade pra você. Corre pra cá e faça seu transplante capilar aqui. Parcelamos de até 10 vezes e avisando que veio do canal Alvinegro, você tem 13% de desconto. Igual case, capinha, garrafas, copos térmicos personalizados do Galão da Massa, você só encontra na Go Case. Gente, os produtos da Go Case vão de carregadores de celular, garrafas térmicas, copos e muito mais para você. E todos esses produtos com desconto vindo do canal Alvinegro. Ative já, avisa que veio daqui e utilize o meu cupom GOALVINEGRO. Bom, bora falar de Galo, bora fazer nossa resenha, bora começar o nosso vídeo falando o seguinte. Ontem eu trouxe um vídeo para vocês, aqui no canal de minha autoria, que eu gravei ontem ele por volta de 5h15, 5h20. E eu falando, né, pra vocês sobre essa questão do Atlético não poder dar um mole que deu ano passado, não cometer os mesmos erros, trazer os reforços da maneira certa e não vacilar. E o pessoal da 98, velho, foi na mesma linha que eu. E eu quero passar o vídeo deles aqui, que ficou muito bom, cara, ficou sensacional. Olha só o que eles falaram, saca só. Essa semana difícil aí pro Atlético, né? Com esse jogo contra o Godoy Cruz, importante pela Copa Sul-Americana. O Atlético também tratando a Copa Sul-Americana como uma prioridade, de certa forma. E o Grêmio no final de semana, pelo menos 2 jogos aqui em Belo Horizonte na sequência aí pro Galo. É a grande vantagem do Atlético, né? Ter 2 jogos em Belo Horizonte. Na última vez que o Atlético teve uma maratona um pouco mais forte, os jogos basicamente aconteceram fora de casa. Então, um momento importante pro Atlético saber também o que ele quer pra vida dele, né? E o que eu quero dizer com isso? Vai com o time principal contra o Godoy Cruz, isso é uma... Posso falar que é uma certeza, né? Precisa vencer, precisa fazer o resultado aqui diante da equipe argentina. Mas e diante do time do Grêmio na Arena MRV? Qual será a possibilidade? O que será que o técnico Cuca tá planejando para a equipe? Contra o Vasco, ele já tirou, entre aspas, o jogador mais importante, que é o Cuca. Que é o Cuca, que é o Hulk. Então, a gente tem que entender quais são exatamente os objetivos do Atlético para a temporada. Eu só espero, Gris, do fundo do meu coração, que o Atlético não cometa o mesmo erro da última temporada. Ah, Cabito, foi legal, chegou em 2 decisões. Sim, quase foi rebaixado.
Então o Atlético tem que tomar muito cuidado com relação ao Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato extremamente traiçoeiro, né? O favorito, ele perde numa facilidade incrível no Campeonato Brasileiro, é mesmo você jogando com a sua força máxima. Então, eu acredito que o Atlético deva ir sim com os dois times fortes diante de Godoy Cruz e diante do Grêmio, mas essa gestão de elenco ela precisa ser muito bem feita. Ô Miranda, o quanto que o desempenho e principalmente o resultado quinta-feira vão ajudar o Cuca a definir o time aí pra domingo no jogo contra o Grêmio? Ô, Cris, assim, eu acho que o resultado quinta vai influenciar mais pra volta, né? Pro meio de semana, né, que é o retorno contra o Godoy. Se consegue fazer um grande resultado... Mas é por isso que eu tô falando, porque, por exemplo, ganhou de 3-0 na quinta-feira contra o Godoy Cruz. Aí você pode usar todo mundo de novo no Grêmio e pensar em rodar um pouco na outra quinta. Sim. Conhecendo o Cuca, ele nunca vai fazer o que nós vimos em algum momento ano passado, de colocar 90% do time reserva. Não é característica do Cuca. Provavelmente ele vai fazer o que ele tem feito. Ou são 2 jogadores, estourando 3. Eu acho que ele não vai rodar muito mais do que isso, a não ser que seja uma situação muito específica de jogadores com vários problemas, jogadores com 10 jogos seguidos. Mas, no geral, eu acredito que o Cuca vai ficar sempre ali 2 jogadores, 3, e vai tentar trocar, normalmente, aqueles jogadores que ele tem posições mais parecidas. Hoje, o Alexander está dando boas respostas, por exemplo. Assim, isso é um chute, tá? Acho que a chance dele jogar quinta-feira como titular é grande. O Gabriel Menino tem se recuperado, então ele está ganhando soluções. Tem os 2, já tem o Alan Franco, o Fausto Vera não foi o último jogo, mas teve problema físico, mas é um cara também que já deu sinal já pode ser uma opção, né? Então, principalmente esses jogadores, ele consegue controlar um pouco mais algumas posições. Nathanael e Saravia, parece que os 2 também, hoje o Saravia está um pouquinho na frente, que fez um bom jogo contra o Flamengo, o Nathanael está com mais dificuldade, mas ele tem trocado mais. Zagueiro já é posição que ele mexe menos, apesar de serem posições que você acaba se desgastando um pouquinho menos, mas esses caras em algum momento vão precisar rodar, porque Lianca e Alonso jogam praticamente todos os jogos. O Lianca até menos, porque vira e mexe, dá um curto-circuito lá e ele fica fora. Mas é claro, da brincadeira, porque é um cara muito agressivo, né? Um cara que todas as jogadas que ele vai, ele tá sempre no limite. Isso é muito importante no futebol hoje em dia. Então o Cuca, em algumas posições, querendo ou não, daqui a pouco ele vai ter que mexer. Mas imagino aí, no máximo, 3 mudanças seriam exageradas aí pro padrão Cuca de qualidade. Bom, vamos lá, gente. Vamos comentar sobre isso aqui agora com vocês. Vou dar a minha opinião, né? Eu já tinha avisado a vocês que a ideia, né, não pode fugir disso. Nós precisamos de mais 2 reforços. Eu acho que o ataque está bem estruturado. Você tem posições que você consegue cobrir. Ah, mas a esquerda não tem o Caio Paulista, mas você joga o Arana, você joga o Scarpa, dá para cobrir. E agora, primeiro volante não existe. Não existe primeiro volante no Galo. Esse é um grande problema. E também o Atlético não tem. Esse é o outro grande problema que o Atlético tem, um zagueiro de qualidade, como eles apontaram. Você vê que a rodagem do Alan Franco praticamente só acontece quando o Alan Franco não tem condições, porque o ideal era o Alexander. Nós precisamos de um primeiro volante de alto nível e de qualidade. O Alexander pode jogar de primeiro volante? Evidente, pode. Ele pode cumprir a função, mas falta aquele cabeça de área, falta aquele volante pegador, aquele volante que destrói a jogada, aquele volante que levanta o cara 3 metros de altura e não é falta, que sabe entrar. Falta um André, falta um Gerson, falta um Gilberto Silva. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Um primeiro volante que foi aqui na história do Galo, que foi o Alan, por exemplo, em 2021, que era um volante que destruía jogadas, não permitiu o avanço, que foi o Rafael Carioca num certo momento do Atlético. Nós precisamos e necessitamos desse cara. Esse tipo de jogador por aqui tá faltando. E eu acho que a diretoria não pode dar esse mole, cara. Agora com a saída do Rabelo, então, nós temos que fazer a coisa certinha. A coisa certinha é liberar. O Rabelo liberou espaço na folha, traz o volante e traz um zagueiro. E aí, ó, Zé Fini. Bom, vamos ver aqui a entrevista do Reinier deu. Vamos passar alguns trechos dela aqui para vocês, trechos interessantes. Bora lá, vamos curtir a entrevista do Reinier. Vamos de áudio. Prazer falar com você, Juliano, por um esportes. Foram 4 empréstimos nessa altura, desde que você chegou ao Real Madrid. Nenhum deles você ficou por mais de uma temporada, mas eu queria saber de você. Tem algum específico que o Reinier conseguiu mostrar mais sobre futebol, você sentiu mais à vontade? Por
porque, claro, que essas oportunidades, no seu entender, esses 4 empréstimos não foram positivos para você. Obrigado. No meu segundo empréstimo no Girona, assim que eu cheguei, eu já cheguei de titular e infelizmente tive uma lesão muito rápida. Fiz 4 jogos bem na Espanha e eu acho que o pessoal do Brasil não acompanha muito, eu acho, os times mais pequenos. E na Itália também fiz bons jogos. E infelizmente também tive uma lesão que depois o treinador optou, era uma opção do treinador, eu fiquei entrando. Então acho que fiz bons jogos sim, acho que faltou números, mas nessa questão de aprender, de evoluir como jogador, nesses 4 empréstimos eu acho que eu evolui bastante. Boa tarde, Renier. Raquel Fonseca, do canal Thiago de Araújo, portal Última Jogada. Primeiro, seja bem-vindo ao Atlético. E eu queria saber que você foi vendido, né, à Europa, ao Real Madrid, como uma joia, né? Foram 30 milhões de euros. E lá você não chegou a ser aproveitado no Real Madrid. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua passagem por lá, se você acha que foi injustiçado ou mal aproveitado. Obrigada. Boa tarde. Então, não sei se vocês lembram, quando eu cheguei no Real Madrid, minha família, meu staff, a gente já sabia que eu ia ser emprestado, que eu ia passar 6 meses no Castilha e eu depois ia ser emprestado porque a vaga de estrangeiro estava ocupada pelos 3 brasileiros. E teve a pandemia, isso foi bastante diferente porque eu fiquei 3 meses sem jogar e quando eu cheguei no Castilha eu fiz 3 partidas e 2 gols, então isso aí deu uma mudada e logo aconteceu o empréstimo para o Borussia, que era um grande time, um grande clube, só que as coisas não deram certo porque eu estava mudando com 18 anos, mudando de país, uma cultura diferente e isso contribuiu bastante, mas eu não falo injustiçado, não tive essa oportunidade, como já falei em outra entrevista, um jogador que o clube compra 5 temporadas e não ter nenhuma pré-temporada viajando para os Estados Unidos, então eu acho um pouco estranho, mas isso é passado, estou muito feliz aqui, meu foco é totalmente no Galo, para voltar a recuperar meu futebol, recuperar minha confiança, como o Brax falou também, é minha felicidade. Então, meu foco é totalmente aqui e isso é passado e tá tudo bem. Renier, Juan Brito, do portal Fala Galo. Desde que você chegou, muitos torcedores começaram a comparar a sua chegada com a do Paulinho por alguma semelhança. Jogador que saiu jovem para o futebol europeu, que acabou não tendo uma grande sequência de jogos no mesmo clube e que retorna para o futebol brasileiro. E muitos jogadores que saem com esse cenário, quando retornam, eles falam de precisar recuperar a minutagem, oportunidade, confiança. Eu queria saber se esse também é o seu caso, se você identifica que, nesse início da passagem do Galo, a minutagem, a oportunidade e recuperar a confiança são algo fundamentais para você conseguir dar essa volta por cima. Obrigado. Não, com certeza. Eu acho que eu vim para o Galo porque é um grande clube, um dos maiores do continente, é um time que está brigando sempre por título. E como você falou do Paulinho, o Paulinho até me mandou uma mensagem falando que foi muito feliz aqui. Então, eu acho que, com certeza, quando o jogador tem minutos, tem sequência, a confiança volta, que eu acho que é bastante importante ter essa confiança, essa felicidade de estar jogando, brigando pela vaga. Então, eu acho que isso é bastante importante, o dia a dia, os jogos, os treinos também. Com certeza, faltou confiança e o principal para ter essa volta de novo, que foi a minha felicidade. Boa tarde, Renier, tudo bem? André Ribas, GE. Globo. Renier, você surgiu como um dos principais nomes da geração 2002, era visto como sucessor de Vini Júnior, Lucas Paquetá. Você acredita que você pode ainda entregar um futebol do nível que se tinha expectativa naquele momento? Então, eu tenho 23 anos e acho sim, e como eu acabei de falar, é bom ter a felicidade de novo, retomar a confiança. Então,
Eu acho que isso é bastante importante. Eu vou treinar dia a dia para retomar a confiança, para ajudar o Galo, ajudar meus companheiros. E eu acho que eu posso dar a volta por cima. Renier, Danilo Marra, Rede Minas. Renier, Danilo Marra, Rede Minas. Eu queria que você falasse um pouco para a torcida atleticana das suas características dentro de campo como jogador. Obrigado. Então, minhas características, eu gosto de um jogo combinado, gosto de pisar na área também, e eu falei também que eu aprendi bastante a jogar em várias posições, e isso em várias ligas diferentes também, isso me ajudou bastante também. Taticamente, na Itália aprendi muito, na Espanha, como é um jogo mais combinado, e fui me aperfeiçoando. Então, na Alemanha também, que é um jogo bastante forte, então eu tive que aprender um pouco em cada lugar, e acho que eu me aperfeiçoei, fui melhorando, e espero demonstrar para a massa e para o Galo. Boa parte da entrevista do Renier, eu acho que foi interessante. Alguns pontos que eu gostaria de destacar da fala dele, né? Joga pelos lados, gosta de pisar dentro da área. É o Paulinho, gente. Nós estamos falando de um Paulinho, né? Não vou chamar de Paulinho 2.0, que sempre 2.0 é evolução, né? Mark 1, Mark 2, né? Que é as armaduras do Homem de Ferro. Então é uma evolução quando a gente fala de um 2.0. Mas é um Paulinho que tá vindo pro Atlético. Resta saber se vai ser um Paulinho Calhambeck ou se vai ser um Paulinho 2.0, uma Ferrari na mão do Atlético. Fato é que o Renier, cara, eu pude, né, na entrevista com ele, fiz a minha pergunta, passei no vídeo ontem pra vocês, eu pude sentir um menino animado, eu pude sentir que o menino quer, eu pude sentir que ele tá com vontade, cara, sabe? Aquele cara assim, pô, tô com vontade. Eu senti dele algo diferente que eu não vinha sentindo de outros jogadores do Atlético, de outras pessoas que estão por aqui. Eu tô sentindo que esse menino, ele quer colocar muita coisa em prática, ele quer colocar muita coisa, ele quer fazer acontecer. Talvez a palavra que eu tenha que usar com vocês é essa. Ele quer fazer acontecer. Espero que consiga, espero que faça, porque eu particularmente coloco muita fé nesse menino. E eu tô pondo muita fé nesse menino, eu realmente acredito que esse jovem jogador pode brilhar no Atlético. E a palavra é brilhar mesmo. O espírito dele tá com sangue no olho, ele quer mostrar, tá fininho, cara. Tirou a blusa lá ontem, pôs a outra blusa lá, tá fininho. Troquei uma ideia com ele ali batendo um papo ali, ó, como é que você tá na condição física? Ele falou, cara, olha, fiz aqueles exames iniciais no Real Madrid, não tive pré-temporada, tô treinando aqui, mas eu tô bem fisicamente, vamos esperar um pouquinho pra ver. Assim, cara, não duvido que ele possa já tá no banco, como disse o Thiago Fernandes no jogo contra o Godoy Cruz, não jogar 20, 30 minutinhos deve ser a pegada dele, senti ali na conversa que 20, 30 minutos deve ser o que aconteceria com ele ali, tá certo? Bom, vamos ver o Calil zoeiro, né, dando aquela zoada no Cruzeiro. Escuta esse áudio do Calil, é curtinho, você vai gostar, saca só. Eles já resolveram que ninguém sempre precisa um. Não foi eu que escolhi nada, o Cruzeiro é que escolheu tudo. De apavoramento. Foi um apavoramento geral. Eles têm muito. Eles já resolveram que ninguém sempre precisa um. Não foi eu que escolhi nada, o Cruzeiro é que escolheu tudo. De apavoramento. Foi um apavoramento geral. Eles têm muito medo do Atlético? Tem. Mesmo? É duro falar isso, porque Mas... eu tinha medo, mas tem medo. Mesmo? Quem inventou isso não fui eu, não. Eles já resolveram que ninguém sempre. Ah, meu Deus, olha o Calil aí. Gente, sobre esse jogo Atlético e Cruzeiro, eu queria falar um pouquinho mais dele pra vocês, que ontem a gente falou mais no calor da emoção, na zoeira, tirando uma onda, né? Aquela brincadeira sadia que tem que ter, né, gente? Tem que ter no futebol. Galera tá esquecendo desses momentos no futebol, né? Que futebol é diversão, cara. Eu lembro que meus amigos, cada um zoava um ao outro pra caramba e ninguém ficou inimigo de ninguém, ninguém apelou com ninguém. Enfim, vamos falar de Galo e Cruzeiro, versus Cruzeiro. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Cruzeiro aí. Cara, olha, minha opinião, vai ser um grande jogo, sabe por quê? Existem vários aspectos. Primeiro que o Cruzeiro tá por aqui com o atleticano, velho. O Cruzeiro tá por aqui, porque o Atlético é campeão 20, 21, 22, 23, 24, 25. 6 vezes seguido e o Cruzeiro nada no estadual. O Atlético nesses últimos 6 anos perdeu pro Cruzeiro o quê? 1 ou 2 vezes, nem me lembro. Ganhou, empatou e ganhou o resto todas.
O Atlético, o Cruzeiro nesse meio tempo é tri da Série B e só. E tem um vice-campeonato da Sul-Americana. O Galo é todos os anos na elite do futebol brasileiro. Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores. O Atlético, nesse meio período, foi 2 vezes terceiro lugar do Campeonato Brasileiro. Então, a melhor colocação do Cruzeiro nesses anos todos foi 14º do Campeonato Brasileiro. A torcida do Cruzeiro tá com ódio, assim, gigantesco do torcedor atleticano, com ódio profundo, querendo resolver essa treta, querendo falar assim, quem manda aqui sou eu, blá, 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 aquela coisa toda. Então esse é o lado cruzeirense, esse ódio. E tem um detalhe que aí melhora a coisa toda pra eles. Eles têm um elenco muito bom esse ano. O elenco deles não é ruim, o elenco deles deu uma boa melhorada. O elenco deles não é frágil como foi outrora. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que conversar. Beleza? Dito isso, vamos pro segundo ponto, vamos pro lado do Galo agora. Já do lado do Galo, o Atlético, é tudo isso que eu falei pra vocês que ele é, multicampeão, aquela coisa toda. E o Atlético é um time muito cascudo, muito copeiro, né? Nesses anos todos nós chegamos em várias semifinais, várias quartas de final, chegamos em finais, né? Ganhamos título e o Cruzeiro nada. Se você parar pra olhar, nós ganhamos 6 mineiros, chegando em 6, nesses 20 a 25, nós somos 6 vezes uma final de Campeonato Mineiro. Nós chegamos por 3 vezes disputar o título do Campeonato Brasileiro, sendo uma foi campeão. Nós disputamos em 20, em 23 e 21 levamos. Nós chegamos aqui, já estou em 9. Nós chegamos em 2 finais de Copa do Brasil, 10, 11. Nós chegamos numa final de Libertadores 12 e nós chegamos numa final de Supercopa e ganhamos 13. Ou seja, 13 vezes o Galo chegou à final. Não vou entrar aqui em semifinais e quartas de final, que aí vai passar de 20. Então, assim, por 13 vezes nesses últimos 6 anos nós chegamos em finais. É muita coisa, gente. É muita coisa. Você que não consegue perceber. Então, assim, o atleta tá num momento histórico. O atleta tá num momento, assim, épico. O Atlético tá num momento assim em cima do Cruzeiro, então o Cruzeiro vem com esse ódio todo e nós vamos com nossa grandeza, nossa solidez, o nosso time, os caras ali sabem jogar final. Everson, Hulk, Arana, Scarpa, essa turma sabe como é que joga isso aí. O time do Cruzeiro não. Você pegar os jogadores do Cruzeiro, tem muito jogador cascudo e tudo, mas não tá no nível que nós estamos ali. Bom, quero falar pra você da proposta do Scarpa, mas antes, escuta esse recado aqui que é sensacional e, meu amigo, deixa eu te falar. Isso aqui é importante. Todo mundo hoje em dia vive com o celular na mão. Essa é a grande realidade, é ou não é? Mas se ele pudesse ser uma fonte de renda para você, colocando aí de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, dá para fazer isso tudo legalmente, começando hoje mesmo. Aí imagina abrir seu celular e ver um pagamento toda hora cair na conta, irmão. Toda hora pingando ali um dinheirinho. Rapaz, não é brincadeira não. É um dinheiro honesto, tá certo? Com muito trabalho e dignidade. É seguro e lucrativo, qualquer pessoa pode fazer. Saca só esse vídeo. Eu tava cheio de contas em aberto, o salário mal dava pra segurar o mês, foi bem complicado. Aí eu achei esse aplicativo em um vídeo que explicava tudo certinho e dá uma olhada nesse valor, pessoal. Olha só, eu saquei quase 5 mil reais nesse aplicativo no último mês no Pix. Faça você também, porque isso pode mudar a sua vida. É isso aí, meu amigo. Se você sair do aperto e lucrar com ele, então clica aqui agora, tá certo? Nesse link aqui da descrição, acesse o QR Code, tá certo? Ou no meu comentário fixado para descobrir o passo a passo, que é simples, tá certo? Mas pode sair do ar a qualquer momento, tá? Me avisaram que não dura muito essa promoção, portanto, que você tem que acessar agora, assista enquanto ainda dá tempo. Não esquece, meu amigo, aqui você vai se dar bem na força da Greenbel. O link está na descrição. Aqui você vai poupar 20% na sua conta de luz todos os meses. Eu não estou exagerando, tá? É 20% mesmo. O link está na descrição. É fácil, simples e seguro. Você faz tudo pelo WhatsApp. Acesse agora mesmo a Greenbel. E quer se divertir no melhor fantasy game do Brasil? É na Inplay. Aqui você tem 20%, tá certo? Aqui você vai concorrer a uma camisa oficial do Galo apenas testando seus conhecimentos sobre futebol. Todo dia que você logar tem
moedas grátis. Então acesse agora mesmo o link da descrição e bora e vem comigo e vem de Play. Bom, bora voltar pro vídeo aqui, bora falar de Scarpa, rapaz, que tem proposta pelo Scarpa, tá certo? Ó, Thiago Fernandes já falou, a proposta saudita aí, ó, Clube Saudita já preparou oferta por Scarpa, mas o Galo não quer liberar. Olha, gente, vou dar detalhes pra vocês do que tá acontecendo agora, tá certo? Essa proposta está chegando no Atlético mesmo, tá certo? Eu conversei com uma pessoa do Atlético, ela disse que já foi comunicada, olha isso que eu estou dizendo, que ela já foi comunicada por um intermediário que a proposta chega entre hoje, quarta-feira e quinta-feira. Hoje, quarta-feira e quinta-feira, irá chegar a proposta do Scarpa. É importante eu te dizer isso. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto que essa pessoa me disse, Rap, é o seguinte, nós estamos aguardando porque já nos comunicaram que essa proposta vai vir. Nós já falamos que não vamos aceitar quantias, né, papapá, e falou um monte de coisa. E aí eu perguntei, tá, mas quanto que vocês liberam ele? Ah, não dá pra ficar falando valor e tudo. Aí eu falei assim, chegar a proposta de 8 milhões, vocês liberam? Ele, não. Chegar a proposta de 10 milhões de euros? Silêncio. Silêncio responde muita coisa nessas conversas, sabe, gente, que a gente tem. Quando você tem um silêncio a partir de certa coisa, você sabe aí. Aí depois eu troquei uma outra ideia, falei de Rabelo, já trouxe até no vídeo de ontem, enfim, sobre isso. Então, assim, cara, interessante demais. As coisas estão acontecendo no Atlético. Observem o que está acontecendo, porque o Scarpa vai receber uma proposta. Se chegar a 10 milhões de euros, o homem pode sair, tá? E lembrem que tá de 10 para 6, ou seja, seriam 60 milhões de reais, mais de 60 milhões de reais, tá? Porque salvo engano, o euro, deixa eu ver quanto que tá aqui neste segundo, o euro está em 6,29. Se for uma proposta de 10 milhões de euros, nós estamos falando de 62 milhões e 904 mil. Não tem jeito, né, gente? Aí o Galo negocia. Bom, mas eu não acredito que essa proposta chegue de 10 milhões de euros. Vamos esperar. Vamos falar de Fausto Vera. Aproveitei essa mesma conversa, deixa eu só pôr uma minutagem aqui. Aproveitei essa mesma conversa e conversei sobre Fausto Vera. O que está acontecendo na questão Fausto Vera? Vai ter proposta pelo Fausto Vera? Não vai ter proposta pelo Fausto Vera. A pessoa me disse o seguinte, tá? O Fausto Vera, ele pediu desculpa ao Cuca, ao elenco. Ele trocou uma ideia com o elenco, tá? Isso o próprio Cuca já disse há um tempo atrás. Aí eu vou chegar onde eu quero chegar, você vai me acompanhando. Trocou uma ideia com o elenco, pedindo desculpa pelo comportamento dele e tudo. E o Cuca deixou muito claro pra ele, nessa conversa de bastidoriço na frente do elenco todo, que agora ele tem que voltar a buscar o espaço dele. Que esperava muito empenho, espera muita luta e espera muita correria dele. Bom, tá, beleza, você escutou, atento isso aí, ok. Aí, eu perguntei, tá, mas chegou a proposta pelo Fausto Vera? Várias propostinhas chegaram. O Fausto Vera recusou várias dessas propostas e aí perguntei o porquê, a pessoa falou assim, não, ele entendeu que não era bom pra ele, tudo e tal. E aí eu te conto o que é salário, né? A proposta salariais estavam muito abaixo do que ele ganha aqui, então ele não topou. E eu perguntei pra essa pessoa, vocês têm expectativa que chegue proposta pelo Fausto Vera? A pessoa me disse assim, expectativa nós temos, mas não acreditamos que chegará uma proposta para realmente levar o Fausto Vera. E essa pessoa ainda falou assim no final, não por nossa culpa. Ou seja, o que ela quer dizer com não por nossa culpa? Não que o Atlético vai vetar a saída do Fausto Vera, o Atlético libera. É que aí vai pro primeiro ponto que eu te contei, salário. A proposta que vier tem que vir imbuído um salário. E se não vier imbuído um salário, não rola. Mas essa pessoa me confidenciou também, tá certo, que o empresário e outros agentes estão aí no mercado trabalhando no nome do Fausto Vera. Para o mercado brasileiro não tem jeito, para o mercado argentino é uma possibilidade, para o mercado americano é a maior possibilidade de todas, tá? Essa pessoa falou, a pessoa disse assim, tô até olhando o mercado americano com mais afinco. Então é isso. Tá muita informação nesse vídeo boa, né? Sobre o Scarpa, o Fausto Vera. Agora vamos falar de zagueiro, né? Ó, Rabelo tá pra sair do Atlético, né? O Atlético não deve demorar pra ser oficializado isso. O empresário do Rabelo nega, né? Fala que não tá fechado, mas a imprensa paulista inteira crava essa situação como um negócio já feito, com um negócio já sacramentado, como um negócio já fixado. E o seguinte, existem grandes e bons nomes para substituir aí o nosso querido Rabelo, né? Rabelo que joga no Galo há muitos anos, né? O Mineiro fez uma lista, o Mineiro, o Galo Careca, e eu gostei dessa lista dele. Eu quero falar de cada jogador individualmente, rapidamente aqui, depois eu vou trazer um vídeo falando individualmente de cada um deles. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Joaquim, cara, apenas 26 anos, jogou no Santos, era do Cuiabá, foi pro Santos, joga muita bola.
Tá no Tigres, vale 6 milhões de euros, mas tá na reserva absoluta por lá, ó. Absoluta. A temporada passada também foi de reserva, joga dos dois lados do campo, tá? Mas o problema é que ele foi vendido por 3 milhões e 750 mil euros. Então, imagino eu que o Tigres não irá aceitar uma quantia menor. Eu duvido que o Atlético tope pagar algo nessa cifra, mas seria um dos melhores zagueiros. Outro interessantíssimo nome é de Robert Renan, joga no Zenit, avaliado em 7 milhões e meio de euros, tá? Também veio do Internacional agora, há pouco tempo. Não vão ficar com ele. Lembrando que ele jogou no Internacional, o Internacional não quis comprar. Aí o Al-Shaab da Arábia Saudita pagou 3 milhões de euros no empréstimo. Aí ele não deu certo lá, voltou pro Zenit. Cara, é um menino muito bom, tem muita qualidade. O Cruzeiro já quis muito ele também. E assim, é um jovem, né? 21 anos. Esse daqui era a escolha perfeita. Joga pelo lado esquerdo do campo, joga na lateral esquerda também. Essa opção aqui deveria ser a feita. Esse cara aqui é um excelente nome, tá? Dá pra pegar por empréstimo gratuito. Outro nome que o Galo está, inclusive, negociando é o de Lucas Fasson. 1,87, apenas 24 anos também, é do Lokomotiv de Moscou e é do Bertolucci Sport. O problema é que o contrato dele acaba só no meio do ano que vem e esse ano ele tem ainda o valor de mercado de 3 milhões de euros. Reserva absoluto por lá, só jogou Taça da Rússia, na Premier League russa, reservaço, tá? Então, assim, esse nome aqui o Galo está negociando e é um excelente ativo. Outro nome colocado pelo Galo careca ali é o Juan, 26 anos, joga no Sassuolo, vocês vão lembrar que ele era do São Paulo e jogou 5 jogos na Libertadores, 5 jogos no Brasileirão, Copa do Brasil fez 2 jogos, Campeonato Paulista também jogou. Ele só não continuou porque o Sassuolo não aceitava emprestar mais, queria a venda. Ele tem uma lesão, ele teve uma lesãozinha forte aí e tal, e parece que ele demora um pouquinho pra voltar. Então esse nome do Galo careca eu não recomendaria porque ele tá lesionado. Então a gente precisa de um cara imediatamente. Da lista de todos esses, o que eu acho mais factível é o Fasson. É o mais factível, o que mais faz sentido diante de valores, custo, essa coisa toda. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, que você se inscreva, ative o sininho de notificação, pois é muito importante pro nosso trabalho. E eu prometo pra você, eu volto hoje ao meio-dia pra falar de Galo com vocês. Valeu, tamo junto, obrigado!